Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Um Lugar à Mesa. Primeiramente, antes de apresentar para vocês o meu convidado de hoje, eu quero trazer um pouco da essência da mesa e eu quero trazer alguém muito importante que viveu essa história da mesa de sentar nesse lugar, que é Mefibosete. Essa palavra, essa passagem está em 2 Samuel 9 e a gente entende ali que Davi, ele pergunta, né, se tem alguém da casa de Jonatas que ele possa honrar. E o Senhor, nessa mesa, o Senhor lembra, o Espírito Santo de Deus lembra de Mefibosete. Mefibosete, aquele que estava guardado na casa de Maqui. A casa de Maqui é um lugar onde propósitos são guardados. É o lugar onde o Senhor vai guardar o teu propósito. Então, hoje eu quero aproveitar e liberar sobre a tua vida, que você vai encontrar muitos Maqui que vão guardar o seu propósito, que vão te ajudar a você percorrer nesse caminho, nessa rota, para que você possa chegar no seu destino profético. Então, um lugar à mesa, ele representa esse lugar. É um lugar onde muitas vezes nos sentimos, talvez, rejeitados, desprezados, abandonados, mas e muitas vezes que você está passando um tempo bem difícil na sua vida, o Senhor está em algum lugar falando do seu nome e levantando honra para você e lembrando quem você é. Então, que a sua identidade ela seja restaurada, ela seja alcançada e que você receba a cura que você veio buscar aqui. E o meu convidado de hoje é o pastor Diogo. Amém. Seja bem-vindo, pastor Diogo. E o pastor Diogo, ele tem uma história muito linda sobre a casa de Maqui, né? O pastor Diogo, ele tem um podcast chamado Maqui Podcast. E não tem como a gente começar esse podcast sem falar de Maqui, né? Amém. Pastor, fala pra gente como que iniciou a tua história, né, com Jesus, e também a gente quer conhecer como foi esse teu encontro à mesa e essa tua história com Maqui. E por que o nome Maqui Podcast? Amém. Primeiro agradecer, né? Agradecer por estar aqui. Me sinto, assim, extremamente honrado, né? Nesse lugar na mesa, né? Com a Jussi. Eu creio que vai ser também um canal aí onde vai alcançar muitas vidas, né? Que eu sei que é o propósito, né? Vamos lá, gente. É história pra caramba, gente. Se a gente começar a falar, vai dar horas aí, mas vamos tentar dar uma resumida. A minha história. Eu venho de um lar militar, né? Onde meu pai, ele era oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. E então a gente foi criado muito naquela negócio doutrina militar, né? Sim, senhor, não, senhor. E tudo certo com isso, né? Só que o Diogo, ele já tinha um caráter meio distorcido em relação a seguir regras, né? Diferente dos meus irmãos. Eu sou o irmão mais novo de três, né? E automaticamente os dois eram um exemplo da casa, né? Os dois primeiros, né? E o caçula, às vezes, ele sempre é o mais rebelde, né? E eu tinha a relação do meu pai, ele era muito forte em relação a parte do meu pai, a família dele era toda militar. E a parte da minha mãe já era diferente, eram pessoas já mais inclinadas já para fazer o errado, principalmente os homens, né? Só que a parte militar, ele tinha um certo bloqueio em relação a amar, a cuidar, a fazer algo dentro de um contexto de missão do homem, sabe? Por quê? A missão do homem qual é? A missão do homem é prover, cuidar e dar destino, né? Só que se nenhuma desses três aqui não der certo, vai dar ruim em algum momento, né? Então tem que estar sempre esses três muito ali dentro do parâmetro para fazer o negócio acontecer. O pai, ele era um cara que ele provia como ninguém, nunca deixou faltar nada. Mas o cuidar e o dar destino, ele nunca teve na vida dele, então ele não sabia dar.
E automaticamente o errado vira certo e o certo vira errado. A outra parte da minha família, que era a parte da minha mãe, já era a parte de quê? Que eram pessoas que tocavam, amavam, abraçavam, e era o que o jogo precisava, né? E aí eu chegava e disse, cara, eu acho que é com aquela turma lá que eu quero andar. Então, muito cedo eu aprendi a ver coisas que, dentro de um contexto humano correto, para mim já não fazia sentido. Entendeu? Então, eu tinha uma intimidade com um tio que era muito amigo meu e ele foi morto pela polícia, né? Ele levou um tiro na cabeça numa determinada situação e foi a polícia que matou. Então, eu cresci com aquele ódio de polícia e eu não podia ver meu pai. Por quê? Porque quando eu enxergava meu pai, principalmente quando ele estava fardado, eu já levava minha mente já, meu Deus, é um algo que eu não quero viver, principalmente com relação ao meu pai. Então, assim, a distância entre eu e ele foi gigante. E aí eu comecei a praticar aquilo que meus tios praticavam, desde muito cedo, né? Eu costumo dizer que a minha vida no crime começou com 8 anos de idade. Quando eu pedi dinheiro pro meu pai para comprar, jogar fliperama, e ele disse não para mim. E eu não aceitei aquele não. E eu fui, quando ninguém tava vendo, eu fui na carteira dele e roubei o dinheiro. Uhum. Só que o roubar dinheiro naquele momento, eu gostei daquela sensação. Uhum. E ali começou a algumas coisas na minha vida acontecer diante daquilo que tava já eu mergulhando e sem meus pais perceber. Por quê? Porque Uhum. acho que é uma coisa normal e não é normal, né? Tá longe de ser normal. E aí fui crescendo, crescendo, crescendo. Já com 15, 16 anos eu já roubava carro, né? Uhum. Já tinha uma vida já totalmente inclinada pro crime. E aí a minha vida foi distorcida, 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 até que chegou um momento em que Deus ele teve um jeito de me parar, Uhum. que foi onde eu fui preso, né? E 2020, 2004, 24 de janeiro de 2004. Fui preso, onde eu fiquei 3 anos e 8 meses preso, né? Aonde eu vi muita coisa feia, assim. Aonde também eu percebi que, na realidade, aquilo não fazia nada, não era nada parecido com a realidade que eu tinha de educação, de vida, né? Aonde eu vi também que a minha mãe, ela nunca faltou uma visita e foi a única que segurou a minha mão todo aquele tempo. E ela entrava chorando e saía chorando todos os dias que ela ia me ver. E aí ali eu tomei um choque de realidade, assim. Mas ao mesmo tempo existia um outro lado que brigava comigo, que era de ainda ter muito dinheiro, não precisar passar por muito trabalho, viver uma vida fácil, né? E aquilo é uma escola do crime, né, Jussi? Sim. Tu entra ladrão de celular, tu sai ladrão de banco. Então, a gente se aprimora num lugar daquele, porque é Uhum. um lugar esquecido, né? O negócio é mais um depósito de gente do que, na realidade, uma ressocialização de pessoas. Sim. E comigo não foi diferente. Só que com 2 anos e 8 meses já eu preso, eu já estava no tempo de sair já, né? E eu fui reconhecido num assalto, né? Por fotografia. Uma moça, ela teve sua caminhonete roubada lá e apresentaram um álbum de foto para ela. E ela foi lá e me achou parecido com o cara e me apontou. Só que no dia do assalto eu tava preso, não teria como eu ter feito o assalto. Uhum. E para eu provar que naquele dia eu tava preso, no dia do assalto eu fiquei mais um ano preso. Só que aquele um ano preso mudou minha vida. Por quê? Porque com 2 anos e 8 meses ainda não tinha. Deus, ele sabe de todas as coisas, Jussi. Com 1 ano e 8 meses ainda. Com 2 anos e 8 meses ainda eu pensava em sair, ganhar dinheiro fácil, fazer coisas diferentes. Eu já tinha amizades diferentes, onde podia evoluir esse nível de crime, né? E Deus sabia daquilo ali. E automaticamente, com um ano a mais, aí um ano a mais injustamente, ele faz mudar toda a situação da gente. Ele faz a gente rever um monte de coisa, principalmente aquilo que a gente está vivendo. A injustiça, muitas das vezes, ela teve isso na vida de José, e José, ele provou disso. E se a gente parar para analisar na vida de José, entrou como algo para estruturar, em vez de simplesmente desestruturar.
E comigo não foi diferente. Sem eu perceber, Deus estava estruturando a minha vida emocionalmente e principalmente em relação ao caráter. Porque eu comecei a dar valor naquilo que antes eu tinha perdido como princípio. E uma daquelas coisas era o quê? Era o prazer de viver livre, Sim. sem dever nada para ninguém. E também ter uma mudança de vida. Mas eu não sabia como, de que forma, de que jeito isso ia acontecer. E aí eu saí depois de um ano, completou 3 anos e 8 meses. 2 dias depois eu conheço minha esposa, a Kelly, né? Pastora Kelly, que foi uma pessoa fundamental na minha vida. Por quê? Por causa que ela me ensinou a ter princípios novamente, porque enquanto a minha adolescência foi de vida fácil, ela ajudava a família vendendo rapadurinha na rua. Uau. Então ela sabia viver com pouco. Uhum. Ela sabia ser digna, ela sabia ser honesta, ela sabia ter toda uma vida de simplesmente ser totalmente inverso do que eu fui. Então eu me apaixonei por aquela mulher, né? Porque eu tava acostumado com o quê? Mulher fácil. Vida de crime é isso. Tem sempre aquela mulher fácil, aquela mulher de crime, aquela Maria Cadeia, Maria, né? A Maria Ladrão. E ela era diferente, cara. Ela me encantou, assim, ó, do início do namoro, da movimentação toda de que os pais descobriram quem realmente eu era, né? E ela, não sei o porquê, mas ela decidiu ficar comigo. Enfrentou tudo e todos, e a gente ficou junto. Temos hoje 3 filhos, né? O Otávio, a Nahara, o Benjamin. Mas nesse caminho aí, eu tinha me envolvido com a droga, né? Sim. E eu saí com o vício do crack de dentro da cadeia. Ela pegou essa parte do vício da droga, assim, que foi muito, muito difícil. É onde Deus, ele foi me moldando, assim, deixando as coisas acontecer, mas tudo ele cuidando, assim, atrás dos bastidores. E eu não pensava nem em conhecer ele, nem sonhar. E nesse caminho aí, eu já cheguei a ter situações de roubar ela, roubar meus pais de novo, né? Continuar roubando na rua, né? Até chegou um momento em que fizemos um assalto e eu fui baleado, levei 2 tiros, tive um tempo dentro do mato, escondido, e aí foi onde eu tive meu primeiro contato com Deus. Porque eu cheguei no momento que eu caminhei, Deus, e eu não sabia nem para onde eu estava indo. Eu cheguei numa rua aonde eu tinha que olhar para um lado e para o outro, eu não sabia nem o que eu fazer. E uma escuridão, não chegava um palmo na frente da cara. Eu olhei para cima, o céu estrelado, e eu disse assim: eu já ouvi falar do Senhor de tantas vezes. O Senhor já falou comigo de várias formas e eu nunca dei atenção. Mas agora eu quero desafiar. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor quer realmente algo comigo, que nem aquela tia do coque um dia me falou, e sempre tinha uma tia do coque que me falava alguma coisa. Me diz para que lado eu vou. E assim, ó, foi quase que instantâneo, assim, eu escutei uma voz falar comigo, como tivesse do meu lado, Jussi, e disse: vai pra direita. E aí eu olhei Uau. assim, eu disse: cara, eu vou seguir. Eu não tenho muita escolha, eu vou seguir o que tá me dizendo. E aí eu fui. Caminhei mais um monte de quilômetro. E eu parei numa BR, onde não tinha ninguém, era mato, escuridão. E do outro lado da BR só tinha um poste, uma iluminação, e embaixo não tinha casa, não tinha nada, Jussi. E embaixo tinha um orelhão. Pra quem não sabe o que é um orelhão, é um telefone público, né? Que hoje nem existe mais. Mas lá atrás era a única uma forma de comunicação. E aonde eu fui, peguei o telefone, né? E liguei pro meu pai. E ele foi me buscar baleado. Todo errado, não sabia. E ali eu entendi que realmente existia algo maior que poderia me ajudar. Depois daquilo ali, passou um tempo, eu fui para uma comunidade terapêutica, né? Me tratar. Sim. Fiquei 9 meses. Por que 9 meses? Que é um tempo que eles acreditam que é um tempo de gestação, né? Tu reaprende a viver, tu reaprende a nascer. E esses 9 meses eu aprendi muita coisa mesmo, aonde os valores e as coisas que eu tinha perdido começou a me confrontar, né?
como pessoa, e eu não entendia como é que algo que cabia na palma da mão da gente movimentava a gente que nem um joystick, né? E eu brigava com aquilo. Não, eu sou mais inteligente que isso, é impossível, não tem como. Mas não é fácil, Josi. A vida de drogadição, ela é uma escravidão sem fim. Sim. Quando tu olha pro lado e tu vê tantas pessoas levantando e caindo, levantando e caindo, levantando e caindo, e tu acha que tu vai viver aquilo pro resto da vida, sabe? Se não tiver um encontro genuíno com Jesus, a probabilidade é quase que zero, assim. E, e eu cheguei a sair daquela comunidade, reaprendi a viver novamente, a trabalhar honestamente, né? Eu me lembro que quando eu peguei meu primeiro salário, eu chorava que nem criança. Eu já choro pouco, né, Uau. Josi? Sim. Por quê? Porque eu estava acostumado com dinheiro fácil e uma quantidade grande. Quando eu peguei meu primeiro salário, que eu passei 30 dias para ganhar um salário mínimo, e eu peguei aquele dinheiro na mão, eu chorava, eu não sabia o que fazer. Porque às vezes a gente gastava aquilo numa uma garrafa de bebida, sabe? E aí eu me lembro que eu liguei pra minha esposa e ela disse assim, pelo amor de Deus, deixa de ser menina, amor. Foi desse jeito que ela falou pra mim. Porque isso dá pra gente viver e ainda vai sobrar com o teu salário e o meu. A gente não tem filho. Fica tranquilo agora, só tem que entender que a nossa vida, ela é humilde até as coisas melhorarem. Então, por isso que eu digo que a Kelly foi muito importante, sim, sabe? Tem muita sabedoria, né? Exatamente. Ela soube colocar o menino no eixo, Uhum. né? E aí eu entendi que não era só como pessoa que eu tinha que aprender a ser homem. Sim. O principal era ser homem. E aí veio o Otávio. O Otávio nasceu e a Kelly, ela começou a já ir na igreja. Só que o Diogo, por isso que eu falo que tem muitas coisas, principalmente a vida de drogadição, a, a vida no crime, a vida. Eu tô falando daquilo que eu vivi, né? Sim. A vida no crime, uma vida de dependência química, elas na realidade são a cereja do bolo para Satanás. O problema nunca foi a droga, o problema nunca foi o crime. O problema sempre é aquilo que na realidade leva as pessoas até fazer aquilo ali. Entende? Sempre tem uma raiz. Comigo não foi diferente. Eu sempre tive uma raiz de quê? De querer ganhar dinheiro fácil, de mentir muito, de ser orgulhoso, de várias outras coisas, imoralidade. E automaticamente, dentro disso, logo eu trabalhando, e eu vi que aquilo não era. Eu queria de novo viver uma vida de ostentação. E aí, meus tios já estavam traficando na época, e eu de novo voltei a ter contato, comecei a traficar. E traficando, a minha vida levantou de novo em relação a dinheiro, e enfim. E a Kelly percebendo isso, mesmo ela me amando, mas não aceitando aquilo que eu estava fazendo, ela começou a procurar a igreja para ver se de repente era uma forma de ela ter um respaldo de Deus na vida dela, né? Porque não foi fácil. Sim. Mas ao mesmo tempo também de alguma forma Deus me encontrar. E o Otávio nasceu, e aí o Otávio, ela chegou um belo dia para mim e disse assim, amor, o Otávio a gente precisa apresentar ele na igreja. E eu disse, como assim? É uma forma de como fosse um batismo na católica. Eu disse, mas não é mergulhar o guri e deu, tá tudo certo. E ela, não, na igreja evangélica é diferente, aquela coisa toda, mas precisa estar o pai. E aí eu disse, tá, vamos, pra mim, diferente, vamos lá, e tudo certo. Só que aquele dia tava preparado pra mim, Josi. Eu digo que eu entrei traficante, eu saí cristão. Uau. Eu tive o impacto de Saulo virar Paulo, sabe? E ao mesmo tempo foi nítido assim que Deus me trouxe de novo para a mesa, né? Alguém que estava esquecido de repente para o mundo, mas Deus ele nunca tirou os olhos de mim. E naquele dia, pastor Lúcio Ávila, que hoje já está na eternidade, ele pregou e era como tivesse só eu, a cadeira, ele lá em cima e ele pregando para mim. E, cara, contou minha vida, contou minha história, contou tudo, assim, foi falando como estivesse falando comigo e ele soubesse de tudo, das minhas fragilidades, das minhas dores. E naquele momento eu não queria saber de mais nada. Eu só queria saber de Cristo. Eu buguei, assim, sabe, pro mundo. Tanto que eu cheguei em casa, joguei tudo fora que eu tinha de droga. Não tava devendo ainda para traficante, não tinha pago. Mas eu não queria saber de nada, só queria saber daquilo que eu tava. Aquele impacto que eu tive.
E ali iniciou minha vida cristã. Não foi fácil, porque eu tinha o codinome Dioguinho dentro de uma cidade, né, de 500 mil habitantes, o filho do polícia, onde a polícia me perseguia, onde eu não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes onde eu saía do culto com a Bíblia na mão e eu recebia atraque da polícia, me revistando, me humilhando, jogando Bíblia para um lado, dizendo que eu estava só enganando, daqui a pouco eu ia aparecer. Só que o Diogo parou de dar problema, né? Uhum. O Diogo, com as atitudes dele, automaticamente foram me esquecendo. Mas as pessoas que estiam em volta, eles olham para o momento, mas eles nunca esquecem de quem realmente foi o Diogo, né? Eles não conseguem enxergar como os olhos de Cristo, né? E eu sempre pedia para Deus, Senhor, me leva para um lugar onde ninguém me conheça, em que eu conte a minha história, mas as pessoas não percebam quem realmente eu fui e não me vejo com quem eu fui lá atrás. E aí foi tudo muito rápido, porque com 2 anos de conversão, já desceu o óleo sobre a minha cabeça como pastor, né? Eu me lembro que eu ficava à noite, tudo que eu aprendi, assim, mano, eu não tive um discipulado, assim, um cara que sentava. Quem me discipulou foi o Espírito Santo. Eu entrava dentro dos Uau. montes e eu ficava O melhor discipulador, né? 3 dias, 7 dias dentro do monte, todo mundo achando que eu tava louco. E eu saía assim, nossa, eu já tive experiência em monte de ver o chão pegar em brasa. Eu já tive, tu possa imaginar assim, eu já vivi no monte. Um lugar assim muito especial. Vim pra cá, sem conhecer nada nem ninguém. No segundo dia que eu estava aqui, se levantou uma profeta no meio da rua e disse: Deus te trouxe pra cá por 2 motivos. Um é pra te curar e o outro é pra te prosperar. Só que nesse prosperar a gente já acha de cara que é o quê, né? Finança, né? Dinheiro. Sim. E a palavra e a prosperidade, na realidade, não é na palavra, mas a prosperidade, ela vem de uma ausência de necessidade. Sim. Então, na realidade, eu precisava prosperar em várias áreas da minha vida. E foi onde Deus foi moldando isso, né? Dentro do contexto casamento, família, posicionamento de homem, continuar a ter um posicionamento e principalmente ver um evangelho diferente daquilo que tinha sido me apresentado lá onde eu morava. Porque lá era muito de preencher cadeira, sabe? Não era algo reino, não era algo muito maior do que hoje eu entendo, sabe? E foi passando o tempo, passei por muita coisa nesse lugar. Balneário Camboriú, Camboriú foi um lugar onde ele é uma Sodoma e Gomorra, mas ao mesmo tempo o espiritual ele é muito forte Sim. em relação ao cristianismo, né? E aí aqui eu aprendi algumas coisas muito fortes, principalmente sobre a mesa, discipulado, saber ouvir, saber viver isso aqui de uma forma onde a cura ainda vem pela boca, o confessar, o abrir as portas daquilo que está fechado, o ser conquistado pelo Espírito Santo, entende? Então foi um tempo de muito trabalho de Deus na minha vida, até onde o momento em que Deus entregou algo para mim assim que nunca eu imaginaria que eu faria, que né, é um podcast. Fui convidado a fazer um podcast e nesse podcast contei minha história mais detalhadamente daquilo que hoje estou te contando. E eu, assim, foi remexido, porque quando a gente vai lá atrás, né, a gente entra em lugares onde quando a gente não tá curado, a gente não quer entrar mais, né? Sim. E aí eu fui pro meu carro e ali Deus me pegou. E aí, como eu te falo, né, eu quando eu sinto a presença de Deus, o negócio é chorar, chorar. E aí depois do choro eu escutei a voz do Senhor dizendo assim pra mim: igual a você tem vários, filho. Eles só estão escondidos. Só que quando ele falou aquilo, eu disse: caramba, se o senhor tá falando alguma coisa, o senhor quer. Então me revela, me mostra, me diz. E aí eu sonhei. Sonhei que eu estava fazendo um podcast. E aí eu acordei, liguei pros guri e disse: cara, tem possibilidade? Como é que funciona aí? De repente pra gente pegar um horário, me explica aí. Eles: cara, vem aqui, passa aqui. Só que pra minha surpresa,
de alguma forma, como os guris são tudo cristão lá também, de alguma forma Deus também já tinha falado com eles. E eles abraçaram a ideia, né? Tanto que dentro de uma semana eu já tinha os apoiadores, né? Que era para pagar a estrutura, enfim. E eu já tinha um nome que veio de algo que eu pensei, cara, se é para revelar os escondidos, então quer dizer que é sobre testemunhos, é sobre contar a história de pessoas. Se é sobre contar a história de pessoas, quem é que na Bíblia, Senhor, que nome que o Senhor pode me dar de inspiração para a gente colocar? Porque eu não queria botar Diogo, Uhum. entende? Por quê? Porque parecia que era sobre mim, e não era. Tinha que ser algo sobre Cristo, sobre aquilo que ele fez, sobre Deus. E aí eu pensei, Senhor, me dá uma ideia, me dá uma ideia. E aí automaticamente me veio Maquir. E eu disse, Maquir, e aí fui para a Bíblia. Quem é Maqui? Quem é Maquir, cara? E aí quando eu fui para a Bíblia, meu Deus do céu, aí eu tive um choque, assim, de revelação, assim, sabe? Por quê? Porque a ideia era trazer pessoas contando testemunho. E Mefibosete, ele foi aquele cara que ele foi para um lugar onde ele estava acostumado dentro de um padrão de reinado, né, Sim. palácio. Uhum. E aí ele sofre, né, com uma queda junto com a sua cuidadora, sua babá, vamos dizer Sim. assim, aonde ele fica ali aleijado das pernas, dos pés, não especifica bem a Uhum. história, Sim. mas ele tinha que ser levado para um lugar para ser cuidado, né? E basicamente Deus começou a falar comigo e disse que foi exatamente o que aconteceu contigo. Tu estava num lugar aonde tu achava que era o melhor lugar, tu foi para um lugar aonde tu achou que era o pior lugar, mas ali você estava sendo cuidado, ministrado, você estava tendo de novo uma estrutura de fundamento, e aí automaticamente chega um momento que ele te chama de volta para a mesa do Sim. rei, que é quando a gente tem esse encontro, né? Esse cuidado, enfim. E aí eu entendi, disse assim, meu Deus, pai, Maquir Podcast. Senhor, se for realmente do Senhor, eu vou entrar agora nesse mundo de podcast e não vai ter esse nome. Eu pedi prova pro Senhor, não vai ter. E realmente, hoje, o Maquir Podcast ele é único, né? Não tem nada parecido. Existem algumas imersões, algumas coisas no sentido Sim. de Casa de Maquir, algumas coisas nesse sentido. Sim. Mas Maquir Podcast, hoje ele é único, né? E a gente tá feliz. Identidade única que Deus te deu. Exatamente. E a gente, Júcia, a gente tá feliz por quê? Porque realmente o propósito tem se cumprido, sim. A gente tem visto testemunhos de pessoas, né? A gente toma. Você teve lá, você sabe o Sim. impacto que traz, né? Cada vez que a pessoa sai, né? Uma revelação dos escondidos, por quê? Porque, querendo ou não, é uma voz que de repente a pessoa em lugar nenhum poderia ter, ou coisa parecida, mas é tudo sobre uma situação em de Deus chamar. Porque a gente não se importa se a pessoa tem 1 milhão de seguidores ou tem 10 seguidores. Sim. Se Deus chamou, é porque ela já é conhecida no céu. É Entende? verdade. E se ela é conhecida no céu, tá tudo certo. Entendeu? Então, o Marquinhos Podcast ele é exatamente sobre isso. Ela é sobre revelar os escondidos. Dar voz para aquele que de repente ninguém imagina, olhando para a pessoa aquilo que passou, Uhum. que vieram ferida e virou cicatriz. Mas hoje é uma voz aí para falar para muita gente. Tem alcançado vidas, a gente está muito feliz. E estamos aí, continuando nesse trabalho aí. Nesse trabalho de trazer pessoas para ganhar vidas, para mostrar que Jesus é aquele que cura, transforma e liberta. Então, pastor, enquanto eu estava te ouvindo aí, tô sendo muito ministrada desde sábado, né? Gente, sábado o pastor Diogo entrou em contato comigo, ele simplesmente me mandou uma canção, do nada. Nunca é do nada, né? É, E quando ele me mandou essa canção é uma canção que um amigo fez para ele. E essa canção fala sobre a casa de Maqui, né? E eu tava ali em casa, no mistério com Deus, o Senhor falando comigo, meu momento de mesa a sós.
com Deus e naquele exato momento que eu estava ali sendo ministrada, ele me manda uma canção. E eu sabia que o Senhor queria falar comigo a respeito disso, né? E daí eu tava ali naquela semana de gerar quem seria o próximo convidado. Eu pensei até em uma pessoa, né? Cheguei a conversar com essa pessoa e o Senhor falou: não, eu quero o Diogo. E foi muito forte, assim, que a Michelle caminha comigo, ela tá junto, né? Algo que eu quero dizer pra vocês que ninguém faz nada grande sozinho, né, Amém. pastor? Verdade. Ninguém. E a Michelle falou assim, amiga, eu senti muito também. Eu sinto no espírito que é o pastor Diogo. E eu, Amém. então, a gente tá conectada, estamos conectada com o céu. Aquilo que a frase que o pastor Diogo acabou de falar, né? O que tá ligado no céu, Exatamente. o que tá ligado na terra tá ligado no céu. Então, se o Senhor te chama é porque você já é reconhecido no céu. Verdade. Então, quando eu recebi essa revelação da mesa, né? E o Senhor me trouxe essa palavra de Mefibosete, o Senhor falou: eu quero que você traga os Mefibosete à mesa. Uau. E o Senhor falou para mim que você é um Mefibosete que Amém. ele trouxe à mesa. Amém. E ele falou assim: ele é da família real, ele carrega sangue real. Uau. É muito forte, assim, Amém. o que foi ministrado a respeito da tua vida, né? E é uma honra, assim, estar aqui contigo, Amém. ouvindo a tua história. E, de fato, essa pessoa que realmente é a tua história, Amém. né? E o Senhor resgata, né? Resgata essa paternidade. Pastor, e como ficou o teu relacionamento com teu pai diante de todo esse cenário que tu passou aqui pra gente a respeito de tudo ali, Aham. né? De toda essa cicatriz. Uma das coisas que eu tive que fazer o caminho de volta era com ele, né? Uhum. Porque, querendo ou não, ele vivia num mundo e eu vivia no outro, né, Jussi? Então, tipo assim, ele era o cara que, por mais que ele não tivesse a função de cuidar e dar destino, por quê? Porque ele era um cara que ele foi adotado, entende? Ele já tinha toda uma fragilidade. Lembra que eu falei das raízes? Sim. São coisas que, na hora, por falta de maturidade, a gente não pensa nisso, né? E aí, quando eu tive que fazer o caminho de volta, eu tive que, né, de alguma forma, resgatar esse relacionamento com ele, né? E aí, como eu sempre fui, eu nunca tive problema em falar eu te amo, me perdoa, coisinhas básicas assim, sabe? E aí, o primeiro momento, eu me lembro que foi no aniversário dele, e eu disse, pô, pai, eu queria aproveitar esse momento e pedir perdão pro pai, né? Perdão por tudo que eu fiz, perdão por ter escandalizado o pai, escandalizado a profissão do pai. E eu tô vivendo um outro momento. Hoje eu sou um pai também, eu sei o quanto o senhor deve ter passado, mas eu me lembro que ele não falou, eu te perdoo, filho. Ele, ele só disse assim, esquece, isso aí já passou. Qual era a profissão do teu pai? Meu pai era oficial da Polícia Militar. Meu Deus, gente. E aí, ele nunca, todos os anos eu pedindo perdão, né? Sempre pedindo perdão, 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 perdão. E aí chegou, eu acho que eu vou chorar, mas porque eu sempre me emociono quando eu falo disso. Faz parte. Chegou um momento que ele veio me visitar aqui, e aí ele veio na igreja. Eu fui mostrar a igreja, né? Na época a igreja estava em expansão, a igreja Casa do Pai, onde eu congrego. E aí fui apresentar ele pro pastor, e o pastor chegou, né, do jeito dele, né? Pô, seu Zi, pô, que prazer conhecer o senhor. Pô, que bacana. O senhor viu como é que hoje, seu filho hoje é um homem de Deus, não sei o que, não sei o que. Aí ele olhou pra mim e disse assim, eu achava que nem tinha mais jeito. Mas hoje eu tenho só orgulho. Ele não tem ideia o quanto ele fez pra mim aquele dia, sabe? Eu saí de lá que eu não sabia, eu fiquei muda, não sei nem o que falar. E aí Deus falou comigo e ele já te perdoou, filha. Ele só não sabe comunicar isso. Nossa. E aí, ali foi uma virada de chave pra mim, sabe? Na época,
Eu falei ainda pro pastor, eu disse, pastor, se lembra daquele momento assim, assim? Deus depois me falou no carro, né? Que era a forma que ele dizia que me perdoa, né? E agora, eu fui lá semana passada, né? Ele tava bem ruinzinho, sabe? Uhum. Alguns problemas de saúde. E, e hoje a nossa relação, ela é muito assim, de ele me ligar toda hora, eu ligar pra ele toda hora. Mas o principal, eu acho que nessa caminhada toda, é às vezes a gente querer uma comunicação das pessoas, sendo que elas não sabem dar aquilo que elas nunca tiveram, sabe? Sim. Eu tive que reaprender a conhecer meu pai e amar ele do jeito que ele era, entende? Ele não era o cara do abraço, tanto que até hoje eu beijo, abraço ele e amasso e coisa, e ele me olha pra mim e diz assim, deixa de ser pegajoso, entende? Mas ele não quer me ofender. É porque ele não recebeu, né? Exatamente. E aquilo me revoltava na minha imaturidade lá atrás. Pô, como é que o pai vai me dizer que o cara é pegajoso? Sim, Sendo que, pô, tô dando amor pra ele. sim. E às vezes até uma forma de as pessoas entenderem a linguagem de amor. Por quê? Porque ele era o cara que, tipo assim, ele não me falava eu te amo, mas ele sabia que eu era enlouquecido por Coca-Cola. E eu, hoje na família, lá atrás, né? Porque eu parei faz um tempo já, mas lá atrás, o único que tomava Coca-Cola era eu. Quando eu ia pra casa dele, era ele sim, ó, ele comprava de engradado. Então, são pequeninhas coisas, mana, que é a forma Uhum. de dizer assim, filho, eu te amo. Sim, e às vezes a gente nem percebe, né? Nem que ele não sabe que ele tava me ajudando a me matar com a Coca-Cola. Mas era a forma dele dizer assim, cara, eu te amo. Mas naquela época tu se sentia amado em ver aquela Não, Coca-Cola? Tu não conseguia enxergar. não consegui enxergar. Que é uma das coisas também que Deus me pegou também. Eu voltando embora da casa dele e Deus fez me lembrar. Por isso que hoje eu tô relatando isso, sabe? Sim. Que Deus me mostrou assim: ninguém toma Coca-Cola na sua Uhum. casa. Só você. Então, tipo, é a forma de ele falar eu te amo pra ti, sabe? E então, até pra quem tá assistindo, sabe, gente? É importante a gente entender essa linguagem de amor Sim. dos pais com os filhos, né? Da forma como os filhos, eu mesmo, eu tenho 3 filhos e os 3 têm uma forma diferente de dizer eu te amo, pai. O mais velho já é a forma de realmente pegar, beijar, abraçar. A do meio já é mais melancólica, ela precisa já de um carinho já todo especial, já uma coisa assim de olhar para ela e dizer eu te amo, filha. E o último, ele é a forma de quê? De extravasar, brincar. É a forma de, sabe, de eu estar junto com ele nas brincadeiras, de ele entender que eu amo ele na forma das brincadeiras. Então, é necessário ter essa comunicação, por quê? Porque se a gente, como pai, não comunicar e não Uhum. entender essa comunicação, Jussi, o mundo vai saber isso como ninguém. Sim. Pastor Diogo, tu sabia que eu ouvi algo que virou a chave assim pra mim? Um filho, ele pede R$ 100 pro pai, Ah, só que o pai só tem 20 no bolso. Só que o filho quer 100, sim. mas o pai só tem 20. E o pai fala, filha, eu só tenho 20 para te dar. Eu não tenho 100. Ah, pai, mas eu queria 100. E é dessa forma que Aham, que a nossa ótica, quando ela tá contaminada e quando ela tá cheia de traumas, de ferida, é assim que a gente olha para o nosso pai, aham. para nossa mãe, para as nossas famílias, porque a gente só quer 100, mas a gente não entende que ele só tem o 20 para Uau, dar. Isso virou uma chave na minha vida, verdade. porque assim, ó, muitas vezes a gente anda errante, né, pelo deserto, a gente caminha buscando esses R$ 100 do bolso do nosso pai e da nossa mãe. Só que lá atrás eles só ganharam R$ 20 para distribuir entre os filhos, né? É os 20% do amor, é o 20% do abraço, é talvez o eu te amo que ele não consegue dar, mas a gente pode escolher ser o melhor filho que o teu pai gostaria de ter. Uau, E quando o teu pai falou isso pra ti, porque tudo que um filho espera, independente da idade, né, pastor? sim, É dar orgulho pro pai. é verdade.
Não é? Tu não viveu a É, vida inteira claro. querendo dar orgulho pro teu Sim, pai? com certeza. E às vezes tu errou Aham. querendo acertar. É. Não, e aí, porque, como eu te falei, era uma realidade que eu via dos extremos, né? Por quê? Porque eu vivia a vida no crime e ele prendia bandido. Meu Deus. Então, tipo assim, eu Na me lembro, contramão, né? né? Ele teve coisas, situações que ele me revelou, que ele, às vezes, quando tinha alguma ocorrência na cidade, ele tinha medo de ir, por causa que ele achava que de repente ia me encontrar, sabe? No meio da situação, enfim. Então, tu imagina o que esse cara não passou. Quando eu estava preso, ele fez um curso na academia de polícia, que era do lado do presídio onde eu estava preso. E ninguém sabia. Por quê? Primeiro que o pessoal não podia saber que eu era filho de polícia, senão eu não saía vivo lá de dentro. Uhum. Segundo, é que a corporação, quando ela entende que você tem um filho, tipo, você tem um filho totalmente na vida do crime, eles não começam, eles não te respeitam mais. Por quê? Se você não consegue cuidar da sua casa, como é que você vai mandar fora? Essa é a mentalidade E que não está Uhum. dentro de um contexto, né, todo Sim. errado. Só que eles vão te afastando, né? Eles vão te tirando aos poucos. Então, assim, tu não imagina o quanto esse cara sofreu. Mas mesmo assim, em nenhum momento, mano, ele, como pai, ele deixou de segurar minha mão. Ele, às vezes, me chamavam dizendo que advogado queria conversar comigo. E eu chegava lá no parlatório, que eles chamavam parlatório, que era bem afastado da coisa. E não era advogado, era ele. Ele ia me visitar na cadeia do jeito dele. Nem que Uau. passar 15 minutos. Ele não poderia entrar no dia de visita, né? Mas ele passava ali 15, 20 minutos, aonde a gente não conseguia nem conversar, era só choro, né? Porque, querendo ou não, eu já estava num estágio que eu estava arrependido, mas ao mesmo tempo o diabo ele te sopra todos os dias dizendo assim, ó, não tem mais como voltar atrás. Sim. Que eu acho que ele fala para todo mundo, né? Que tá em alguma forma desse jeito, desse tipo. Uhum. Ou em algum pecado. Sim. Não tem mais como voltar atrás. É a pior mentira. É uma seta que, tipo assim, ela não é uma seta, ela vem envenenada, né? E faz tu crer que realmente a tua vida, ela não tem como sair disso. Isso também vale para aquele que adultera, para pornografia, para imoralidade, Uhum. para todos os contextos de pecado, né? Sim. Ele sempre vai te dizer assim no teu ouvido: a tua vida vai ser isso. Tu não tem mais como voltar atrás. Até mesmo a cura para dependência química. Porque todo mundo fala, dependência química não tem mais cura. Sim. A Organização Mundial de Saúde não conhece a Cristo. É impossível ser o mesmo depois que encontrar o Senhor. É impossível tu ter o mesmo nome. É verdade. É impossível tu ter aquela mesma identidade. Se você tiver um encontro, aquilo que aconteceu com Saulo é verdade. Tu vira Paulo, cara. Tu pode ter matado, tu pode ter roubado, tu pode ter feito o que quiser. Mas um encontro com o Senhor, ela faz tu virar a tua vida assim, ó, da noite pro dia, instantaneamente. Eu digo que a dependência química, Deus, ele parece que ele tirou com a mão. E eu nunca mais tive vontade de usar droga. Vontade. O meu corpo reage por causa de inconsequência do que eu fiz em ter colocado química no meu corpo. Uhum. Eu tô 17 anos longe, 17 anos que Deus me curou, mas ainda às vezes eu sofro com a química no meu corpo. Porque às vezes eu sonho que eu tô usando e acordo como tivesse usado. Entende? O meu organismo reage de alguma forma. Nossa, que forte. Agora, vontade, nunca mais. Nunca mais. Eu sou hoje o meu organismo reage, né? Eu sou uma mulher de TPM uma vez por mês. Uhum. Eu fico mal-humorado, Sim. eu não tenho aquela reação usar droga. Não, não tenho. Mas ao mesmo tempo, por aprender a me Mexe nos teus conhecer. hormônios, né? Exatamente. Por eu aprender a me conhecer, eu já sei. É meu dia D quando eu falo. A Kelly mesmo já sabe, né? Ela, amor, teu dia D, hein? E por quê? Porque às vezes eu falo mais alto, eu fico agressivo, aí o que acontece? Até um período eu fico assim, aí eu entendo, cara, eu tenho que ir pro secreto. Que é lá, gente. É lá no secreto.
que as coisas acontecem. É como o Senhor estivesse jogando um balde de água assim do céu sobre mim, e aí me lava e eu já acordo zero. Eu choro, 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 porque é a minha forma de eu reagir em relação àquilo ali, entende? Sim. E eu já acordo como eu tivesse novo. E tipo assim, Deus me desse um combustível, vamos mais um mês. Vamos para mais um mês, vamos de novo, vamos. Então, eu acho que falta muito, mano. A gente sabe que não é fácil, sabe, essa vida de voltar de novo a ter uma vida fora das drogas e coisas. Não é fácil, não é, não é, não é. É uma escravidão assim que tu acha na tua mente mesmo que tu não vai ter fim. Mas é como eu falei, o que pode mudar tudo não é remédio, não é psiquiatra, nada contra, nada contra. Mas eu costumo falar que assim, ó, em vez de ir a santo, vai a Deus, Sim. sabe? Procura aquilo que realmente vai resolver tua vida. E Jesus, ele resolve, mano. Jesus, ele cura. Todo mundo que recai e vem falar comigo, eu disse, cara, não precisa nem me contar o que aconteceu pra tu recair. Eu posso te dizer do início ao fim. Ah, pastor, cara, tu largou das mãos do Senhor. Ah, é verdade, pastor, nunca mais fui na igreja, não precisava mais. Então, a história é sempre a mesma. Ela só muda o CEP e o CPF. É a desconexão, né? Pastor, quando tu tá falando aí, eu tô lembrando do Jardim do Éden. Aham, Porque quando Adão pecou, Deus colocou uma responsabilidade sobre a vida de Adão, né? sim. E humanamente, olhando para a Bíblia, a gente quer fazer como Adão, colocar a culpa na mulher. Mas foi a mulher que o Senhor me deu, né? Assim como Adão fez. Só que aquela responsabilidade estava sobre a vida dele. Então o Senhor volta ao jardim, mesmo sabendo, né, que eu e você erramos, pecamos, caímos e a gente corre, a gente se Exatamente. cobre. E é esse lugar, por isso que realmente quando a gente vê que uma pessoa cai, é porque foi essa desconexão, né? E o Senhor ainda dá a oportunidade, que ele ensina ali em Gênesis, né, pra gente, que ele vai até o jardim ao encontro de Adão. E ele chama por Adão, né? E Adão se esconde. E o que a gente tem que aprender é que quando a gente peca, a gente não pode correr de Deus, a gente tem que correr para Deus, que só Ele pode nos ajudar. Eu acho que uma coisa também que a gente tem que prestar atenção é de não perder esse amor. Por quê? Porque às vezes a gente vê pessoas que estão caídos naquilo que um dia a gente caiu e a gente não tem mais a acessibilidade de querer Sim. ajudar e de entender aquilo que aquela pessoa está vivendo. Cara, Que é essa compaixão, né? exatamente, é um alerta, é um alerta. Porque sim, ó, se a dor do próximo que tá do teu lado não te incomodar, tá tudo errado. É verdade. Esse não é o evangelho verdadeiro. Porque o Pai é nosso, mano. Sim. Não é singular. Uhum. O Pai é nosso. O Pai é dele. O Pai é do estuprador. Uhum. O Pai é de todos. Independente daquilo que tá. O Pai é do travesti que de repente colocou prótese e que ninguém tá preparado para receber dentro da igreja. Porque uma coisa, mana, é a gente simplesmente falar de algo que eu te contei agora. Cara, eu fui um ladrão. Sim. Mas eu tô bem arrumado, tô vestidinho. Se eu não te conto, você não me vê como. E agora esse pessoal que pecou desse jeito? Que botou prótese, que mutilou. Ele não é digno de estar na mesa? Entende? Então, tipo assim, eu acho que o olhar hoje, muito das coisas que de repente tá faltando dentro do nosso meio, é mais olhar para fora do que olhar para dentro, sabe? É de ter esse olhar clínico para aquelas coisas que estão ainda acontecendo lá fora. Porque assim, ó, a nossa principal missão como cristão é o quê? Ganhar, pregar o evangelho a toda criatura. Entende? Se Jesus hoje não voltou ainda, é porque de repente eu e tu estamos falhando, mano. Sim. Que a gente não pregou aquilo ainda que tem que ser pregado. E a ideia não é simplesmente só pregar para aquela pessoa que tu tá vendo que tá sedenta para receber. É para aquele ateu, cara. É para aquele que vai te confrontar, vai te falar de repente um monte de coisa, mas é filho do Pai. O Pai é nosso. Um dia eu fiz um trabalho ali na Caianduba, né? Da igreja lá, Sim. que a gente vai todo sábado. Uhum. E Explica um pouquinho sobre o
o trabalho que vocês fazem lá na Então, na realidade é meu chamado, né? É meu chão. É, Quando eu fui para casa do pai, falaram que tinha esse trabalho e eu disse, caramba. projeto Metanoia, né? Antes de eu ir para esse trabalho, Deus tinha levantado um profeta dizendo que eu ia ser um pregador de dentro dos presídios. Eu, tá. Porque assim, tem muita coisa que a gente escuta, né? A gente vai botando, né? Vai lá no armário, bota lá e deixa acontecer. E aí eu fui pra casa do pai, encontro o pastor Léo se apresenta pra mim, aquela coisa toda, e o pastor, não, ele tem um trabalho assim, assim, assim. Não, mentira. Eu disse, pastor, assim, assim, ele, meu Deus, então é de Deus. Então, e aí começamos a fazer. E aí começamos a fazer um discipulado, né, de estudo bíblico no semiaberto, né, que teve, nossa, teve muitas pessoas antes lá rasgando a terra, né, pastor Jorginho, a pastora Fran, né, o pastor lá, o esposo da pastora Fran, Pastor o Rogério, pastor Rogério, né, que inclusive Andriele. que tava lá, Andriele, Sim. pastor Léo, enfim, pastor Claudinei. Então, tipo, muitas pessoas lá rasgando a terra antes, né? E quando eu cheguei, praticamente estava o cenário já pronto, né? Mas o meu desejo mesmo era ministrar lá dentro do fechado. A gente passou um ano, né, fazendo trabalho lá no semiaberto. Pro outro ano, o pastor Rogério ganhou o induto no início do ano. E olha como Deus é incrível, né, cara? E aí, casado com a pastora Fran, e aí automaticamente ele diz, vamos tentar fazer a carteirinha para ele também, porque ele é um ministro da palavra, enfim. E assim, é algo que dentro da teoria de justiça, ele jamais poderia fazer. Jamais. Mas Deus abriu a porta pro cara. E deu a carteirinha para ele. E aí nós estava indo entre eu e ele e a pastora Fran, lá dentro do fechado. Só que quando ele entrou, foi a primeira vez para mim e primeira vez para ele. Entrando de novo lá dentro do fechado, só que agora de uma forma diferente, ministrando a palavra. Cara, era eu e ele chorando, entrando naqueles corredores, cada vez que tu passava numa etapa, era uma grade batendo, já vinha já o som lá de trás, a memória, e a gente, cara, Mexia tudo meu dentro Deus, de vocês, a minha né? perna tremia, o meu corpo tremia, e eu disse, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, já não deixa eu passar vergonha de não desmaiar aqui dentro. E aí, automaticamente, a gente se olhava, a gente nem falava um com o outro, a gente se olhava, a gente já sabia a dor que ele estava tendo e a dor que eu estava tendo em relação a entrar dentro daquele lugar, só que de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo era uma alegria. E fomos levados para um lugar lá, para ministrar, e, mano, foi algo surreal, surreal. Pra tu ter ideia, até os guardas foram ver o que estava acontecendo, porque começaram a cantar um louvor lá, os próprios presos, Uau. né? E depois a gente foi continuando indo, continuando indo, continuando indo. Só que uma coisa que me chamou muito a atenção, sabe, mano? É que numa dessas ministração, teve um rapaz lá que ele gritou, né? Escutando, acho, a ministração, enfim, ele dizia, pastor, pastor, será que ainda tem jeito pra mim? E aí, cara, eu olhei aquilo e eu fiquei pensando depois, pô, a gente tá preocupado tanto com o microfone, né, cara? Com estar em cima de uma plataforma. A gente tá preocupado, de repente, em que a gente vai ministrar, se vai ser enganjado, se as pessoas vão aplaudir. É. E as pessoas estão dentro de um lugar totalmente esquecido, cheio de Mefibosete. Cheio de Mefibosete, mano. Ainda perguntando, será que ainda existe jeito pra mim? Né? E se não tem alguém lá pra comunicar? Eu acho que entra a história de que falta os ceifeiros, né? Sim. Ainda falta muita mão de obra, mano. E essa mão de obra muitas vezes está muito reclusa dentro de quatro paredes, sendo que ela podia estar expandida lá fora. E eu não tô batendo na igreja, pelo contrário, mano. Eu sou um cara que eu sou extremamente igrejeiro. Eu me sinto até com dificuldade de não estar na igreja. Mas as pessoas precisam de uma mentalidade de saber que o culto ele não acaba Sim. às 10 horas da noite de domingo. É. Ele continua na segunda, ele continua na terça, na quarta, na quinta. Na realidade, o levar a tua esposa para jantar é um culto.
É. Por quê? Você tá cuidando daquilo que é eterno. O passear na pracinha é culto com os filhos. Você tá cuidando daquilo que é eterno. Então a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade. Diogo falando, né? Não é uma coisa que de repente as pessoas vão concordar, mas eu acho que o culto ele é além de quatro paredes. Ele é muito mais sobre tu dar uma função sadia para dentro da tua casa para automaticamente depois as coisas funcionar fora. O problema é que as pessoas querem ser antes de, Uhum. né, querem ter antes de ser. E a verdade é que vive só uma superficialidade e aí dentro de casa, mano, é aquele famoso clichê assim, né? Eu vejo meu pai levantando as mãos na igreja, mas batendo na minha mãe dentro de casa, né? É. Tendo uma vida totalmente disfuncional. E aí, o que que tu acha que essa criança, quando se tornar um adulto, vai querer escolher? Que caminho será que ele vai querer tomar? Viver aquela hipocrisia? Ou simplesmente ver que tudo aquilo é uma encenação, que na realidade não é nada aquilo do que prego, né? Essa mentalidade que eu gosto muito quando o pastor fala sobre a paternidade, né? Que a gente escuta muito falar sobre a paternidade. Todo mundo fala sobre paternidade. Uhum. Mas a ideia não é sobre a informação, é sobre a revelação. Sim. Cara, tu precisa ter essa revelação. Como é que busca a revelação, pastor? É secreto, cara. Eu não tenho nada como. Não tenho nada contra as movimentações. Uhum. Não deixa do secreto. Não deixa o secreto em segundo plano. Ele é o plano A, sempre vai ser. É a tua intimidade, cara. É o teu relacionamento. É a tua busca, a tua forma É o de teu ver. momento, né? É o teu momento, cara. É como tu separasse o teu dia para viver aquele momento, sabe? É, o pastor Diogo, ele falou aqui, ó, acredito que umas 3 vezes em secreto. Talvez vai passar pessoas por aqui, né, pastor? Por esse vídeo que não sabe o que é essa linguagem Aham, secreto que a gente é, tanto fala. verdade. Explica para eles o que é um secreto. Secreto nada mais é que é fechar tua porta, É, entrar pra dentro do teu quarto, né? E ali tu ter um relacionamento genuíno com Deus, né? Falar com ele, mas não precisa mudar a voz, não precisa de formalidade. O Espírito Santo, ele sabe exatamente quem você é. E ali você expressar, você contar. Não que ele não saiba, mas ele ama te escutar. sim, Não que ele não saiba o que tá passando, ele sabe detalhes até, né? Na realidade, até tudo aquilo que tu tá errando. Mas a forma como tu colocar isso para ele, tu tá dizendo assim, antes de qualquer coisa, eu acredito na tua existência. Eu acredito que o Senhor existe na minha vida, que o Senhor cuida de mim. Eu acho que um dos maiores erros, mano, do cristão é de entender que quando ele confessa Jesus como o único salvador da sua vida, ele achar ainda que a vida é dele. E não é mais. A vida é do Senhor. Então, tudo o que acontece negativamente e positivamente é permissão dele. Só que a diferença é que Deus, ele quando te tira as coisas, não é pra te matar. Não é pra te deixar nocauteado no chão. É pra tu aprender. É pra você ser estruturado. É pra você avançar. É pra você ser confrontado. Porque muitas das vezes a gente se comporta como uma criança. sim. E a palavra diz, né? Como é que a gente vai dar as coisas para um menino? Não tem como. Eu tenho um carro. O meu filho ele tem 14 anos. É dele, Uhum. mas ele não tem como botar as mãos. Ele ainda não tem autoridade, né? Não tem. Não tem como. Uhum. Dentro do contexto de lei de mundo e não tem como. Mas é dele. Uhum. A estrutura é dele. E às vezes a gente se comporta, de repente, às vezes, como um menino de 14 anos. A gente sabe que a gente tem coisas, mas a gente não tem acesso e aí a gente se comporta como uma pessoa, como um menino birrento. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não é o tempo, filho. Vai vir a hora certa. Porque eu creio que a vontade de Deus sempre foi de deixar Pedro dentro daquele barco com 150 peixes grandes.
Não é ele pular do barco. Tu tem que ter essa estrutura. Sim. Até porque 150 peixes brancos dentro de um barco pequeno, ele, se botar mais um peixe, de repente afunda. Entende? Então é melhor estruturar para que quando você tiver e receber aquilo que você tem que receber, você possa ter maturidade e autonomia para administrar tudo aquilo e não precisar saltar do barco. É por isso que eu acho que essa maturidade, quando ela vem de um jeito que a gente só vai conseguir, mana, tendo uma revelação dentro do secreto, sabe? É aquela oração que a gente faz que ninguém sabe. Que ninguém sabe. Porque, assim, uma coisa é te entregarem algo pronto. Meu Deus, Deus te ama. Pô, sei que Deus me ama. Mas quando Deus fala, eu sei o que tu falaste comigo lá no meu seu secreto, meu filho. Tu falasse isso. Entende? Aquela revelação purinha do céu. Aquela algo, sabe, pronto, sabe? Aquilo que realmente vai mudar a tua história, a tua vida. Porque o que mais ele quer para minha vida e para tua vida é que essa fé aumente. Porque se essa fé aumentar, Josi, realmente, se a gente disser para o monte, muda de lado, ele vai aumentar de lado. É o que falta hoje, de repente, para uma boa galera aí, que vive naquele bater cartão. Pô, eu vou no culto quinta, eu vou no culto de domingo à noite. Pronto, tá tudo certo. É engraçado que muitas vezes a gente muitas pessoas pega se perguntando por que Deus revela tantas coisas para o pastor Diogo e para mim não. A gente sabe que tem muita guerra dentro das pessoas, né? E o próprio apóstolo Paulo, ele fala para Filipenses, né? No capítulo 3 ali, ele fala dessa chave, dessa revelação, dessa palavra revelada, né? Que ainda vocês não entendem. Mas quando ele fala que vocês não entendem, é o nível de maturidade ainda que a igreja tá. Mas ele fala, o apóstolo Paulo, ele não, eu acho incrível que ele não fecha essa lacuna, essa porta. Ele fala, mas vocês um dia vão entender. Vão entender por que mesmo ele preso, né? Mesmo ele em Roma, preso, acorrentado, ele pedindo para essa igreja se alegrar, né? E a gente ouvindo isso, às vezes a gente não entende, mas o que acontecia com a vida de apóstolo Paulo? Relacionamento. Deus conhecia ele. Vida com Deus. Muitas vezes as pessoas vê a tua história, as tuas cicatrizes. Mas eu não suportaria viver tudo que ele viveu, né? E viver essa história. Por que eu não consigo avançar? Porque eu acredito que muitas pessoas que se identificam com a história do pastor Diogo, talvez está se perguntando, pastor Diogo, será que tem jeito para mim também? Assim como esse rapaz te chamou. Tem jeito para você. Amém. E algo que eu quero compartilhar aqui com o pastor Diogo nessa mesa é que recentemente eu fui para um congresso do Espectro lá em São Paulo. Era um congresso que eles iriam focar muito no autismo, né? E ali, pregando ministrando, palestrando naquele palco, tinha vários tipos de pessoas. Tinha médicos, tinha psicólogos, tinha pais de autista, mães de autista, né, mães atípicas, e tinha também autistas. Tinham pessoas que talvez a medicina deu um diagnóstico que a vida não ia ser normal, a vida não ia ser igual, e se passou uma palestrante que... Eu quero te dizer assim, pastor, parecia que eu estava dentro de uma igreja. Uau. Não parecia que eu estava dentro de um congresso. Porque aquelas pessoas entenderam que maior que a profissão é a missão que eles carregam. Uau. E nem em todas as palestras que aconteceu naquele lugar, eu vi a revelação de Deus naquele lugar. A paternidade de Deus sendo revelada palpável. Eu chorei muito. E eu lembrei muito de algo que tu falou, né? Porque muitas vezes a gente fica ali batendo cartão do domingo à noite. E lá chegou uma mulher
que estava palestrando, ela estava grávida, ela falou, eu estou na minha 12ª gestação. Consegue entender Uau. isso? 12, número 12 de gestação. Misericórdia. E daí, quando ela falou, a menina não era uma pessoa velha, assim, uma menina nova, e uma mulher nova, assim, e eu pensei, meu Deus. Aí ela começou a falar ali, dizendo que perdeu 8, ela passou por 8 abortos, Nossa. e provavelmente nessas contas, a gente não perguntou, né? Ela estava contando a história dela ali, e provavelmente tinha gêmeos, né? Porque Aham. muita gestação assim. Sim. E ela estava grávida ali e ela estava falando sobre medos. E ela falou: Sabe qual é meu maior medo? Aí ela colocou a mão na barriga: Não é perder essa criança que eu tô aqui. Porque se eu perder, tá tudo bem. Eu tive a honra de ficar com ela no meu ventre. E Meu eu sei Deus. que Deus me deu. E se Deus quiser me tomar, ele vai voltar para Deus. Amém. Porque eu sou uma hospedeira para carregar as promessas de Deus aqui na terra. E essa mulher, ela é católica. E ela falou assim: o meu medo não é esse, mas sabe qual é o meu maior medo? É chegar. E ela colocou assim no telão uma foto da eternidade, do portão celestial. E ela falou assim: o meu maior medo é chegar nesse portão e não ser reconhecida pelo meu Jesus. Meu Deus. Uau. Pastor, eu assim, a Pan tava do meu lado, eu olhei pra Pan, a Pan chorando, eu chorando. E é isso, pastor, é isso que você falou aqui, que muitas vezes a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo fora desse lugar, Verdade. né? E eu sei que o pastor Diogo, o Diogo, a Kelly, as crianças, vivi muito nesse lugar, porque eu já fui na tua casa, Amém. eu já sentei na tua mesa, né? Aham. E eu já ceiei ali com vocês. Então eu quero que tu fale um pouco para mim como que é essa relação, né? Do Diogo dentro de casa, com a Kelly, com as crianças. Ah, a gente, na realidade, tenta o máximo, né, mana? A gente não é perfeito. Uhum. Longe disso. Eu tenho um negócio que um ancião um dia me falou e eu levo isso pra vida, assim. Desconfie de quem não manca, né? Quem conta muito dizendo que tem uma vida perfeita, um casamento Sim. perfeito, uma família perfeita, tem muita porta fechada dentro da vida. E eu não, eu sou esse cara, assim, eu aprendo muito, né? Todos os dias, principalmente no meu casamento. Eu acho que eu e a Kelly, a gente veio de um contexto muito difícil, né? Em relação a uma coisa que não foi dentro de um padrão cristão, né? A gente não conhecia Cristo, então, tipo, a gente carrega algumas coisas Uhum. que ao longo da vida, né? Sim. Esse mês agora de dezembro, a gente faz 20 anos de casado, né? Uau. Já é uma vida, já é várias coisas. Então, tipo assim, hoje as nossas discussões não dá pra dizer que é briga, porque é discussões. Eu não discordar, eu discordar daquilo que você pensa e você discordar do que eu penso. Sim. Só que isso aí hoje, graças a Deus, não passa disso, sabe? É uma ideia de quê? De que a gente precisa, principalmente, trazer uma memória para os nossos filhos que os pais deles eles discordavam de muitas coisas, mas nenhum se agredia, nenhum Sim. atirava coisa um no outro, né? E eram coisas que lá no início do nosso relacionamento, onde teus filhos, eram coisas que acontecia direto, sabe? Então, o casamento em si, eu acho que é um padrão assim de o homem entender quem ele é e a mulher saber também quem ele é, quem ela é. E quando isso acontece, mano, é natural. As coisas elas se moldam, mas o principal objetivo que eu acho que quando o casal ele não tem esse entendimento e quando vem aquela vontade de separar, porque nesses 20 anos, quem que não tem vontade de, sabe? De ver, meu Deus, essa mulher não serve pra mim. Isso Uhum. cara, isso passa pela vida de cabeça de qualquer um, Uhum. entende? Tanto na igreja ou não. Isso Uhum. é vida real, gente. Sim. Mas esquecer que essa decisão, ou deixar essa seta contaminar o teu coração, ela vai influenciar não só na tua vida, Uhum. porque a tua vida é o menor dos problemas. Porque, cara, amanhã depois tu vai te separar, tu vai arrumar outro, vai viver de outro jeito e vida que segue, dentro do contexto, né, fora da Bíblia, enfim, Uhum. sobre as tuas decisões.
mas o quanto mal a gente faz para a geração. Satanás, ele não tenta contra um casamento porque ele quer destruir a vida de um homem e de uma mulher. Uhum. É porque ele sabe que se ele separar aquele homem e aquela mulher, aquela geração toda Uhum. vai estar contaminada. Vai estar com digitais dele. Ah, pastor, mas como assim? Porque através disso, uma coisa é ver todo dia teu pai e tua mãe entrando dentro de casa e ter uma vida saudável. Outra coisa é ver teu pai de repente de 15 em 15 dias. Outra coisa é ter um relacionamento que se separou e ainda continuar tendo uma vida saudável, um relacionamento saudável. E outra coisa é saber que de repente a tua mãe vai ficar com o mago do teu pai vai ficar com o mago da tua mãe, a tua mãe vai falar um monte de coisa quando teu pai não estiver presente, e o teu pai vai falar um monte de coisa quando tua mãe não estiver presente. E automaticamente quem está escutando? A geração. Sim. E aí se cria dores, feridas, mágoas, Uhum. relacionamento mal resolvido, rejeição, uma força muito forte do inimigo sobre a, a não entender a paternidade, né? Ser um órfão, né? E isso é pro resto da vida, é a vida toda, entende? Uhum. Então, hoje, a minha principal missão, e que eu sempre digo para minha família, principalmente dentro de casa, com meus filhos, é de que o pai dele não é perfeito, né? Mas eu tento sempre trazer em atitude, sabe, mano? Por quê? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ter atitude. Então, às vezes, a minha forma de comunicação é eles tropeçar em mim quando eu estiver orando na sala. Uau. Porque isso diz muito, entende? Eles podem, de repente, ter uma visão do pai deles, né, daquilo que foi falado, mas eles vão ter um legado e um dia eles vão passar para os filhos deles e dizer assim: olha, o teu vô era um cara de oração. O teu vô, eu acordava e de noite, quando eu vi, ele estava lá na sala orando. Teve um dia que eu tomei um susto danado, danado. Eu tava orando, né? E aí eu assisti umas pegadinhas, sabe? E sabe aquele momento assim que tu sente na oração, assim, que o inimigo vem querendo tentar Uhum. te atormentar ali, Uhum. Eu já passei por várias dessas situações. E aí eu vi as pegadinhas assim, né? E quando veio, encostou do meu lado assim, e eu já senti um arrepio. Eu disse, meu Senhor, Senhor, se eu for teu, repreende em nome de Jesus, pensando, né? Uhum. E aí ficou do meu lado e aí eu escutei. Eu disse, vou ter que abrir o olho, né? Não vai ter jeito. Eu abri o olho, era a Nara, de joelho, do meu lado, orando do meu lado. Querido. Nossa, aquilo me deu uma emoção, mano. Valeu a pena, Uhum. Valeu a entende? pena. Valeu a pena ter renunciado à droga, valeu a pena ter renunciado ao crime, valeu a pena ter renunciado a uma vida de moralidade para ter um casamento saudável, valeu a pena um monte de coisa. Quando eu vi, eu olhei pro lado assim e ela tava orando do meu lado. E ela ficou até eu terminar. E aquela tua menina, ela tem uma conexão muito forte Muito. com Deus. Quando eu fui lá na É, casa de vocês aquele dia, ela ficava me fazendo pergunta, pegando é, meu cabelo, passando a mão no meu rosto. é, Eu sentia tanta presença de é, Deus. Ela é é. muito E ela é conectada. muito feminina, assim, sabe? Ela é Sim. muito. Ela é uma. Assim, eu vejo assim, ela é muito parecida com a mãe dela, né? Aham. Aí eu olho assim e digo, cara, meu Deus, amor, tu era assim quando era pequeno, porque, cara, eu vejo tudo na infância, assim. E Aham. ela disse, amor, nada. É Jesus. Porque a gente não tem ideia, né? Sim. Daquilo que Deus faz, né? E ela, junto com todos os outros meus filhos, Uhum. né? Foram presentes, assim, de Deus. Porque eu morri de medo, mano, de morrer e não ser pai. Eu já tive várias vezes na frente da morte. Não foi nenhuma. Isso que eu contei de ser baleado foi uma das que aconteceu. Uhum. Eu já tive várias vezes de frente com a morte. Sabe? De Deus realmente me tirar. De pessoas morrerem e Uhum. eu permanecer. Tanto que nessa vez que eu fui baleado, o cara que tava comigo, ele levou um tiro nas costas e eu tava na garupa da moto. E ele levou o tiro nas costas, mas quem tava atrás dele era eu. E a bala pegou nas minhas pernas e não pegou nas minhas costas. Entende? Então, tipo Uhum. assim, foram várias coisas que Deus foi me livrando que Sim. hoje eu tive um entendimento. Entende? Mas por enfrentar várias vezes a morte, né? Ver de fato uma realidade de frente com a morte, faz a gente repensar um monte de coisa. De dizer, cara, realmente Deus tem algo
diferente pra mim, cara. Então, quando eu te perguntei assim, senhora, eu morro de medo de morrer e não ser pai. Eu sempre quis muito ser pai. Sempre quis muito, 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 muito. E quando eu tive esse momento de chegar e perguntar pra Deus, eu me lembro que eu falei assim, eu morro de medo de morrer e não ser pai. Então, cara, Deus me presenteou. Eu tive no monte e 3 dias. E aí Deus me apagou. Eu dormi. E eu tive vários sonhos proféticos assim. E na época era só eu, o Otávio e a Kelly. Não tinha os outros dois. Uhum. E Deus fez eu olhar pra parede, assim, na cabana de oração. E aí, no sonho e na visão, que não era um sonho, que não era uma visão. E na parede começou a sair um raio laser vermelho, assim, de um formato de uma família. Um homem, uma mulher, uma criança e 2 crianças embaixo. E eu disse, não, não deve ser pra mim, porque eu só tenho um filho, né? Não deve ser pra mim. Você acredita que quando eu, eu peguei o Benjamin no colo, primeira vez, porque eu sempre vi os 3 partos, né? E fui o primeiro a pegar, os 3. Uhum. Quando eu peguei o Benjamin no colo, Deus parece que fechou minha visão assim e me mostrou aquele desenho. Era a tua família que eu tinha declarado Uau. pra ti. Eu quase caí com o guri no colo. Meu Deus do céu, o Benjamin nasceu de 7 meses, né? E ele todo ali com respiração e coisa, e eu quase caí com ele no colo. Então, assim, Deus, ele não faz nada por acaso, mano. Não. Ele já tem tudo detalhado, sabe? A gente, de repente, por imaturidade e por falta de secreto, a gente prolonga esse caminho, entende? Sim. Coisa que, de repente, a gente era para estar recebendo já há muito tempo, por falta de perguntar até muitas vezes coisas simples. Senhor, eu dou para esquerda ou para direita? Para que lado eu vou? O que eu faço? Eu pego esse emprego, Senhor. É do Senhor? Me dá uma prova que é do Senhor, mas uma prova que só eu e o Senhor... Ninguém faz, mano. Se Não. fazem, é muito pouco. E aí depois o questionamento vem. Por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? Então, ele deve olhar lá de cima, mano. Ou do lado da gente, se o que for, né? Sim, meu Deus do céu. Misericórdia. Meu Deus, é forte. Muitas emoções aqui, gente. Pastor Diogo, para finalizar, antes de finalizar aqui, eu gostaria que tu liberasse algo para essas pessoas que irão passar por aqui, vão ouvir a tua história Amém. e talvez vai olhar para ti e vai dizer, para ti deu certo, mas talvez para mim não vai dar. O que tu tem para falar? Assim Vamos lá. como aquele cara que te gritou ali. Ainda tem jeito para mim. Então, gente, eu acho assim que, primeiramente, né? Eu sei que a dificuldade, ela bate na porta de todo mundo, né? Ela não é... Ninguém tá isento disso, né? Mas como eu falei aqui antes, uma coisa é passar essa dificuldade com Jesus e outra é passar a dificuldade sem ele. Eu acho que o primordial de tudo, gente, o mundo ele sempre vai tentar trazer de alguma forma e dizer que Jesus é irrelevante. Isso é uma coisa de fanatismo, né? Uma coisa de que todo mundo precisa para preencher algo, para ser alguém na vida, ou para se sentir seguro, ou para tapar um buraco emocional. Mas Jesus, ele não tem a pretensão disso. Ele é um tudo, ele é um todo dentro do contexto de vida. Comigo não foi diferente e todas pessoas que têm uma vida hoje estável e saudável, ele sempre vai falar, sempre vai dizer que Jesus ele que é o causador de tudo isso. Então, se você de repente está passando um problema, o que for, gente, o que for, um filho nas drogas, o pai, a mãe de repente alcoólatra, qualquer coisa num sentido onde você acha assim, meu Deus, não tem mais solução para minha vida. Deixa eu falar para você, tem sim. Jesus. Jesus é aquele que cura, liberta e salva, gente. Jesus é aquele que transforma a maldição em bênção. Jesus, ele é especialista em trazer aquele que todo mundo não dá nada, mas ele é o do improvável, aquele que assim, não, é impossível ter jeito para essa pessoa. Jesus é especialista em mostrar essa pessoa para o mundo e mostrar que realmente
tem solução. Então, eu não sei se você já conhece, eu não sei se você já teve experiência, de repente você está afastado, mas uma coisa eu posso dizer: não perca tempo. Vá para o secreto, feche a tua porta. Fale com ele como você estivesse falando com qualquer pessoa, mas seja verdadeiro. Não seja um cineasta, não seja um ator, uma atriz. Seja você, fale com ele como você realmente é, porque ele vai te trazer as coisas que realmente ele preparou para a tua vida. Que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Então ficamos por hoje nessa mesa sobrenatural. A gente conheceu aí a vida do pastor Diogo, sua história. E eu quero te agradecer, né? Você que está aí nos ouvindo, desfrutando dessa mesa. Fica com essa palavra que o Senhor ministre ao seu coração. E como ele deixou aqui, né? Tem jeito para você, mas se você for buscar o endereço certo e a pessoa certa, e falar com a pessoa certa. Então fica com o nosso segundo episódio do podcast Um Lugar à Mesa.